Programa Seja Saudável. Oferecimento Emagrecentro, centro especializado em emagrecimento e estética. Rua Senador Pinheiro Machado, 1328, Santa Cruz do Sul. Fone 3902-2901. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Seja Saudável. E hoje estamos com a presença ilustre de duas convidadas, a doutora Melissa Camargo, que é fonoaudióloga, e a doutora Ingrid Santana, que é otorrinolaringologista. Estaremos falando sobre um assunto muito pertinente, a saúde vocal no inverno. Para você que tem aquela dorzinha de garganta, aquele desconforto, muitas vezes rouquidão ou até a perda da voz, continue aqui conosco para saber mais sobre o assunto. Muito bem-vindas, doutoras, muito obrigada pela presença das duas. Vamos iniciar então com a doutora Melissa. Por que acontecem essas doenças nessa época do ano? Olá, pessoal. Então, essa época, a gente está muito suscetível a essas variações de temperatura do ambiente e a voz da gente é um ar que ganha som nas pregas vocais. Por essas mudanças muitas vezes bruscas na temperatura, principalmente quem é alérgico fica muito sensível a essa região. Ainda mais se está com uma imunidade baixa, com uma questão assim. Então fica mais suscetível, não só a dores de garganta, problemas na voz, mas congestões de nariz, congestões de ouvido também. O ar-condicionado, o aquecedor, eles realmente fazem muito mal para a voz, para a saúde vocal? Como eu havia comentado com vocês, a questão da variação de temperatura, tanto o muito quente quanto o frio, o nosso organismo ele sente essa variação de temperatura. Então, o calor deixa mais ressecado, o frio geralmente está associado a uma umidade, a um aumento de secreção, a um aumento de uma saliva mais espessa. Então, isso tudo dificulta a questão da fala, congestões nessa região superior de nariz, ouvido e garganta. E as bebidas muito quentes são prejudiciais também? Isso. Então, eu sempre gosto de reforçar a questão da variação de temperatura, não só dos alimentos, como dos ambientes. Então, eu já posso passar umas dicas para vocês quanto aos ambientes. Quando a gente está, por exemplo, num verão de 40 graus aqui em Santa Cruz, a gente entra num banco. Aquele frio, o que é importante? Sempre, pessoal, respirar pelo nariz, porque o nariz é o órgão da gente relacionado à respiração. Ele prepara esse ar que vai entrar para o organismo, ele umidifica, ele limpa, ele filtra e propicia uma melhor entrada desse ar para o nosso organismo. Então, sempre respirar pelo nariz, fica um tempinho naquele ambiente para o corpo pegar aquela temperatura. Já relacionado aos alimentos, aos líquidos, mesma coisa. A variação muito extrema de temperatura, tanto o muito quente, um chá muito quente, um chimarrão muito quente, etc., quanto os gelados. Sorvete, picolé. Então, mesma coisa. Deixa um pouco na boca antes de engolir, depois tu engole para o organismo pegar aquela temperatura do corpo. E em relação à quantidade ideal de água para se tomar durante o dia, para fazer a lubrificação das pregas vocais, qual seria a recomendação? Então, não tem regra, são fatores individuais. Então, o que a gente tem hoje de pesquisas mostra a questão da variação da cor da urina. Então, como eu vou saber se estou hidratado? Se no início do dia a gente tem aquela urina de cor mais escura, mais amarelada, mais escura. Se no final do dia ela estiver quase clarinha, transparente, é o sinal que tu está bem hidratado. Então, todos os alimentos líquidos hidratam a gente. Então, é importante a gente ter uma alimentação variada, mas a questão de água natural é importante. Então, eu sempre digo, tem que tomar água. A água é muito importante para o organismo, para o funcionamento do cérebro, para o corpo, etc. Então, a dica realmente é se hidratar, independente da quantidade de água, né? Mas não esquecer de fazer o uso, né? Tem formas de hidratação diretas e indiretas. Uma direta é a questão de beber líquido mesmo direto, água, copo, etc. Não precisa ter necessariamente sede para estar tomando líquidos. É importante a gente se hidratar ao longo do dia. E uma outra que é mais direta, por exemplo, profissionais da voz, que usam a voz em demandas de trabalho. Hoje, 80% da população usa a voz como instrumento de trabalho. Tem hidratação por inalação. Então, aqueles nebulizadores podem hidratar diretamente a prega vocal com os nebulizadores. Doutora Ingrid, em relação às doenças respiratórias, quais que mais se agravam nessa época e como fazer para prevenir ou tratá-las? Olá para todos também.
Então, em relação a essa época do ano, o que a gente tem que reparar mais são as infecções virais, né? Por que as infecções virais? Porque a transmissão é maior, os ambientes ficam mais fechados em função do frio, em função também da mudança de temperatura, que é o nosso atual período, está bem variável, não está um frio parelho, né, como outros anos. Então, essas infecções virais, elas fazem com que a mucosa nasal fique congesta, tenha mais secreção, favorecendo a infecção bacteriana. Então, o que a gente tem nessa época do ano? Muita rinite alérgica e não alérgica também, que não existe só, né? Por exemplo, existe a rinite viral, existe a rinite bacteriana, existe a rinite vasomotora, que é aquela associada à mudança de temperatura, né? E existe a rinite especificamente alérgica, seja um fator, pelo de animais, poeira, perfumes e assim por diante. Então, além dessa parte de via aérea superior, nariz, seios da face, rinossinusites, né? Também muita otite, faringite e é o que nós estamos debatendo hoje, que é a qualidade da voz, né? Então, todas essas secreções que vêm do nariz, da parte alta, ela vai descer, vai chegar nas pregas vocais, né? E aí vai prejudicar também a nossa voz, que é o motivo da gente estar conversando hoje. Obrigada. Doutora Melissa, em relação às balas de gengibre, de hortelã, ou mesmo as pastilhas, sprays, elas realmente são aliadas da voz ou elas só estão nos enganando? Então fica a orientação que a Ingrid vai falar depois melhor também, evitar automedicações, essas soluções caseiras que não tem nenhuma comprovação científica que tem resultados. Então evitar pastilhas, xaropes, todos esses segmentos. Então, o que a gente sabe de estudos científicos, o único composto natural que tem propriedades de ajudar nas infecções de vias aéreas, de voz, é a própolis. E esse é o único que tem estudos que mostram. Mas eu também sempre digo para as pessoas, para os meus pacientes, se tem uma certa situação que te faz bem, não deixe de fazer. Um gargarejo, etc. Mas não tem comprovação científica que tem resultados. Mas uma vez que tu tá assim, mais de 15 dias, em quadro de afonia, sem voz nenhuma, disfonia, rouquidão, por mais de 15 dias procurar um especialista para estar vendo o que realmente você tem. Fique atento então ao período que você está sem voz. Doutora Ingrid, o que fazer então em situações de gripes ou resfriados? Bom, há uma campanha muito forte e é uma campanha que a gente apoia, né, da vacinação da gripe. E, na nossa opinião, na recomendação de consultório, é inclusive que faça até no início desse processo, né, que é estimulado pelo governo, e até quem for fazer de qualquer forma na rede privada, que faça até mais cedo, né? Então, assim, eu recomendo para os meus pacientes final de março, porque a vacina da gripe, ela leva 3 semanas para começar a fazer efeito. E se nesse meio tempo a gente tem contato com outras pessoas contaminadas e tal, não é interessante. Então, assim, tentar a vacinação. Segundo ponto muito importante, a hidratação, que a Melissa já falou, né? Então, a água, quando a gente tem qualquer secreção, uma infecção viral, a hidratação é fundamental para limpar, fluidificar as secreções. Então, isso aí não vai ter tanta secreção espessa nos seios da face, na garganta, no pulmão e tudo. Outra coisa importante é se vestir adequadamente. É quase um desafio, né? Principalmente esse inverno, mas se lembrar que fica mais fresquinho no final do dia, assim como no começo do dia, de estar no ambiente adequado, né? Se a gente está num ambiente que tem aquecimento, calefação, ar-condicionado, se lembrar da hidratação, se lembrar de não estar extremamente quente e as mudanças bruscas. Outra coisa importante é logo no início tentar a automedicação, não é interessante, né? Então isso é uma coisa que a gente fala muito e tem que, assim, sempre orientado. Em casa, o que você vai fazer? Hidratar, repouso, né? A parte assim de procurar uma ajuda, né? E a prevenção. Prevenção em primeiro lugar, né? E em relação à sinusite, a gripe e a rinite, qual a diferença entre elas? Olha, Nádia, até é engraçado. O paciente chega no consultório e diz assim: Ingrid, eu tenho rinite, gripe, sinusite. É tipo assim um kitite, né? Mas na verdade, assim, ó, então,
as rinites são doenças genéticas que a gente herda e que podem se manifestar em qualquer fase da vida. Então a gente tem nenezinhos pequenininhos que esfregam o narizinho assim contra a roupa da mamãe, de quem está segurando no colo, que já espirram, que já coçam o nariz, que já trancam o nariz. E, às vezes, também pessoas que por um longo período não tiveram manifestações alérgicas e que vão ter nas mudanças hormonais. Então, existe a rinite gestacional, existe a rinite que piora na menopausa, existe dependendo do ambiente de trabalho. Ela estava ok, e aí foi trabalhar num ambiente de trabalho que tem mofo, que tem um carpete, ou que tem até um ar-condicionado, que às vezes a manutenção é uma coisa muito importante, a limpeza, né? Então, isso é a parte alérgica, que predispõe, que tem sintomas muito parecidos com os quadros virais, com os resfriados e com as gripes, que também vai dar congestão, também vai dar secreção, também vai, só que normalmente são acompanhados de um quadro febril, os resfriados mais leve, as gripes uma febre mais alta, dor no corpo, que não é comum no processo alérgico, né? E normalmente a cor da secreção também. A rinite costuma ter uma secreção clara e alina, e os quadros virais e os bacterianos ainda mais, uma secreção mais espessa, mais amarela, o paciente fica mais prostrado, né? mais debilitado. E as sinusites é a infecção já dos seios da face. Então você já tem infecção retida dentro dos seios da face, uma dor que piora quando mexe a cabeça, como movimenta a secreção. E a sinusite aguda, ela é bastante dolorida, inclusive, né? Então, assim, é um crescente, né? E todo paciente alérgico, ele tem uma predisposição a complicar seus quadros virais e bacterianos. Então, na medida que a gente previne, tratando adequadamente a rinite, a gente vai ter menos complicações de sinusite e outras infecções. Muito obrigada. Em relação à automedicação, se fizer, né, como a gente estava comentando antes, pode agravar esses quadros das ites e também da gripe? Então o que acontece? A automedicação, ela abre portas para a gente ter várias complicações, né? Os descongestionantes mais básicos, que a gente chega, né, e tem acesso, vamos dizer que não precisa, né, receita, nada, eles têm produtos que são vasoconstritores. Então, pacientes com pressão alta, pacientes com arritmia, pacientes com aumento de próstata, não um aumento tumoral, simplesmente pela idade um pouco maior, um estreitamento do canal, são pacientes com glaucoma, com aumento da pressão intraocular. Eles podem usar um remédio bem antigripal, bem simples, né? Que a princípio inocente, entre aspas, e pode ter uma complicação muito grave. Pode acabar numa emergência. A automedicação também, às vezes, resseca as secreções. Às vezes, tem muito descongestionante que vai também ressecar e vai fazer com que você tenha mais facilmente as complicações. Pigarro, alteração na voz, até chiado no peito, a própria sinusite. Então, o descongestionante, ele tem dias de uso, nunca se usa mais que 5 dias e ser orientado corretamente pelo profissional. Outro remédio que é acesso fácil são os corticoides, né? Normalmente via oral, eles têm também uma série de efeitos colaterais. Pode aumentar a pressão arterial, piorar a diabetes, pode dar também retenção de líquido, problema renal, e são comprados sem o receituário médico. Então, o fato da gente poder comprar não quer dizer que é bom para a gente usar, né? Então, sempre esse critério para paciente, às vezes pacientes assim que são amigas, que são vizinhas, né, que têm mais ou menos a mesma faixa etária, mas elas têm doenças diferentes e organismos diferentes e que então não vão necessariamente usar o mesmo remédio. Então, o que funciona para ti não necessariamente funciona para mim. E esse critério, ele tem que ser rigoroso e avaliado pelo profissional, no caso, né, o médico, né, que vai ver o contexto desse paciente e receitar o medicamento adequado.
Então, o tratamento é individual e você deve primeiro fazer uma consulta médica, uma avaliação com o especialista. E agora uma perguntinha surpresa. O leite, que parece tão inocente, ele realmente tem esse papel ou ele está desenvolvendo um muco mais espesso? Fala para nós, doutora Melissa. Eu vou falar da minha parte, depois a gente me complementa então. Então, o leite, que muitas vezes, aquele leite quentinho, que a gente vai dormir, antes de dormir, muitas vezes esse leite não é digesto para alguma pessoa. Então, ele aumenta realmente a espessura da saliva, do muco, e pode muitas vezes causar o bem conhecido chamado refluxo. Então, a gente sempre orienta, não precisa deixar de tomar, mas evitar dormir logo em seguida, fazer alguma atividade que gera um certo esforço, que pode, por exemplo, uma criança ou criança que bebe o leite, pode regurgitar, voltar então, porque muitas vezes ele não é muito digesto para aquele organismo. Então, o leite, até a última paciente, né, que eu atendi agora, era justamente isso. Por quê? Porque as crianças já estão tossindo, já tem uma certa secreção nasal, né, ali na garganta, e aí o leitinho às vezes é o que embala para dormir, né? Então, isso que é muito bem a Melissa falou. Então, o que acontece? Essa secreção, ela fica mais espessa, o leite, ele dá tipo uma liga, né? E isso aí não é interessante. Então, claro que a gente, dependendo se a criança não tem intolerância, não tem alergia, ela vai poder usar e é nutritivo e importante. Mas eu sugiro um tempinho antes, que o leite não seja a última coisa antes de deitar, né? E também para nós adultos, né? Então, sempre assim, tomar o leite pelo menos uns 45 minutos antes, uma hora antes, para evitar justamente que se torne um muco muito espesso e provoque tosse, pigarro, refluxo e essas outras alterações, né? Quanto à alergia do leite, se fala muito, intolerância, né? Então, assim, o leite é importante, é uma fonte de cálcio para os adultos, né? Prevenção de osteoporose, a criança no crescimento e tal. Então, o leite, só que ele tem que ser, se a gente nota alterações, né? Gestórias, se a gente nota, assim, que a criança fica com a barriguinha estufadinha, ou mesmo o adulto com muitos sintomas gástricos, é um fator, é importante, muita gente tem realmente problema, então eu recomendo de pesquisar isso aí, se tem qualquer dúvida, que vai mudar a qualidade de vida do paciente, até muitas rinites melhoram, né, se feito esse diagnóstico. Então, não é que vamos suprimir, né, mas fazer um diagnóstico adequado. Já que tu comentou da questão do leite, refluxo, um dos piores problemas para quem tem problema de voz é a questão do refluxo. Não só necessariamente com o leite, mas líquidos, eu sempre gosto de dar uma dica assim, porque tem o suco gástrico, depende da velocidade que a gente ingere líquidos e alimentos, esse suco gástrico volta tudo para cima e em casos extremos até pode causar câncer de laringe, né? Então a dica também bem importante é sempre tomar os líquidos em goles pequenos, evitar os guti-gutis e posicionamentos errados de cabeça, etc., para esse líquido, o leite, líquidos no geral, não voltarem. Então, evitar o guti-guti, tomar em goles pequenos, que é bem importante. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações, com certeza agregaram muito para quem nos assiste. E você que está aí do outro lado, muito obrigado por ter nos assistido. Se você tem uma dúvida em relação a esse assunto ou uma sugestão de outro tema, pode deixar aqui no endereço que está aparecendo na sua tela. Muito obrigada e até a próxima.